Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Dando continuidade à nossa série sobre Santa Rita de Cássia, hoje falaremos um pouco sobre sua biografia. Lembrando que no primeiro vídeo, pessoal, a gente falou sobre o contexto do período em que Santa Rita nasceu e alguns elementos, alguns fatos importantes que estavam acontecendo na igreja naquele período. Nessa segunda parte, nós nos deteremos basicamente à exposição das coisas que aconteceram durante a vida dela e fizeram com que ela adquirisse características muito particulares em termos de valores para a igreja. Para começar, pessoal, é importante a gente ter em mente que para a gente entender a vida de Rita, a gente tem que entender também há duas divisões temporais fundamentais na biografia dela. Uma do nascimento aos 32 anos e outra dos 32 aos 76, que foi com a idade com que ela faleceu. Então, vamos lá, pessoal. Santa Rita de Cássia, ou Rita de Cássia, ela nasceu num vilarejo italiano, como eu disse brevemente no primeiro vídeo, chamado Rocca Porena, no ano de 1381, e ela era filha de um casal chamado a mãe Marta Ferri e o pai Antônio Lotti. Uma característica importante desse casal, pessoal, é que os dois já tinham uma idade razoavelmente avançada, entre 50 e 60 anos. E eles tinham um desejo muito grande de ter um filho, né? De gerar um filho. E os dois eram cristãos fervorosos, católicos fervorosos, podemos dizer assim. E a mãe de Rita teve, segundo diz a tradição religiosa, uma visão de um anjo que teria comunicado a ela que ela daria luz a uma filha que seria seguida como um grande modelo para a cristandade e ajudaria de certa forma a unir novamente os cristãos. O pai, no mesmo sentido, era extremamente católico, extremamente devoto, principalmente de Jesus crucificado. Quando a gente fala da primeira infância de Rita, existe uma história, uma narrativa. Eu não gosto de
falar a palavra lenda porque eu acho que lenda, de certa forma, gera a impressão de uma fantasia. Mas tem uma narrativa de que quando Santa Rita era pequenininha, criança de berço, se falava que algumas abelhas entraram no quarto dela e ficaram rodeando velando o sono dela, né? Mas isso é só uma curiosidade, pessoal. Santa Rita, assim como outros santos que temos trabalhado aqui, ela teve a infância muito caracterizada pela obediência aos pais e, e aos valores cristãos, né? Por causa dessa ligação que os pais tinham com relação à fé, por causa até do seu nascimento. Mas desde cedo, Rita acabou se tornando uma pessoa que assumiu uma responsabilidade de auxílio para com os pais muito grande. E desde cedo, Rita já demonstrou interesse pela vida religiosa. Mas, quando ela tinha por volta de 14 anos de idade, ela conhece um jovem chamado Fernando. 14 anos não, 14, que gradativamente vai se encantando por ela. E os pais percebem a possibilidade de melhoria de vida e de encaminhamento da filha como uma mulher bem casada, vamos dizer assim. E Rita de Cássia já tinha falado para os pais que tinha o interesse da vida religiosa. Mas, quando a gente vai ver a biografia dela, a gente percebe que os pais preferem que ela se case. E para não desgostar os pais que já tinham uma certa idade e ter a possibilidade de mantê-los perto para caso precisassem de auxílio, Rita abre mão desse primeiro sonho, né, que seria se transformar em religiosa, e aceita o casamento com esse jovem Fernando. Só que esse homem tinha por característica um temperamento violento. Então, Rita, percebendo isso, suporta com toda a resignação e toda a tranquilidade os maus tratos do marido, porque o marido sempre que tratava com ela era de forma ríspida e violenta. Ao mesmo tempo, à medida que o casamento vai evoluindo, vai avançando, aos poucos ela consegue
e mudando esse temperamento explosivo dele, vamos dizer assim. E os dois chegam a ter 2 filhos. 2 filhos, ela sempre mantendo uma rotina de vida espiritual clara, bem dirigida à oração, contemplação também. Mas chega um determinado dia que ela recebe a notícia de que o marido, por algumas inimizades que ele tinha adquirido justamente pelo fato desse temperamento explosivo, ele é assassinado com facadas na cidade. Esse foi o primeiro grande infortúnio que ela teve, né? E ela fica muito triste, muito abalada, promete uma castidade e infidelidade ao marido, ela se torna uma viúva mesmo, né? Aquela pessoa que acredita na santidade do casamento e da viuvez. À medida que o tempo vai passando e os filhos vão crescendo, ela percebe que o temperamento das crianças vai adquirindo traços semelhantes com o pai. Temperamento violento, tudo explosivos, brigões. Então, ela, durante suas orações, seus grandes períodos de oração e recolhimento, ela pede para que Deus mostre um caminho para livrar os filhos dele de os filhos dela de futuro tão sombrio. Então, Santa Rita declara em uma de suas orações, lidas através da biografia dela, que ela prefere que os filhos morram a terem o mesmo destino e a chance de terem suas almas perdidas para coisas do mundo. Então, menos de 2 anos depois, Santa Rita, ela perde os 2 filhos ao mesmo tempo por causa da peste bubônica, que é uma doença conhecida também como peste negra, que na época atacou a Europa de forma muito agressiva e acabou matando os filhos dela. Então, em seguida, ela já havia perdido os pais, a primeira perda desse ciclo de 3 grandes perdas foram a dos pais, que morreram por idade, e de repente Rita, ela se vê sozinha no mundo, vamos dizer assim. E então ela realmente percebe a possibilidade de finalmente seguir
o seu primeiro desejo, que era se dedicar à vida religiosa. Esse processo de entrada dela no convento das Augustinianas na cidade de Cássia não foi fácil, porque ela tentou durante 3 vezes permissão para entrar e não foi aceita. Até que um dia de madrugada, segundo diz a tradição religiosa, com o auxílio de seus santos devotos, Santo Agostinho e São João Batista, ela teria tido uma visão dos dois e ela teria sido conduzida até a porta do convento e conseguido entrar, com uma particularidade. Na madrugada, a porta do convento estaria fechada. Então ela teria sido conduzida espiritualmente por esses santos ao interior do mosteiro. E isso funcionou como uma prova de que ela estava sendo conduzida por Deus. A partir desse momento, ela começa a ser visualizada como um grande exemplo, justamente pelo fato de ela ter conseguido passar por essas diferentes fases na vida. Uma parte mundana, com uma família, com tudo de forma tradicional, digamos assim, e uma parte de amadurecimento e condução espiritual. Nesse sentido, Santa Rita de Cássia, durante sua vida, sempre foi caracterizada pela capacidade de tranquilizar pessoas. E suas orações eram tidas como as mais poderosas da sua região, porque assim, tudo que ela pedia a Deus, de certa forma, ela conseguia. E Santa Rita de Cássia, por causa disso, também, aos poucos, ela vai sendo considerada, ainda em vida, como a mulher dos impossíveis, que tudo que ela solicitava a Deus através de oração e contemplação, ela atingia. Quando a gente fala da parte final da vida de Santa Rita, nós percebemos que ela sempre teve um contato muito próximo com a natureza. Então, eu quero contar para vocês rapidinho a origem das famosas flores de Santa Rita. Essa história nasceu ou surgiu de um fato que Santa Rita, já muito doente, já no leito de morte quase, ela pede a uma das parentes que tinha ido visitar, que fosse até a casa onde ela morava antes de entrar para o convento e ali coletasse algumas rosas que
iriam ter. E naquele período do ano se tratava de inverno. Então, mês de dezembro, inclusive. Então, essa parente vai meio desacreditado, né, de que provavelmente não encontrasse a flor, mas tinha exatamente uma rosa na parte da casa onde ela falou que teria, que seria no local onde ela tinha por hábito rezar, quando ela estava naquela casa. Então, daí, pessoal, vem a ligação de Santa Rita com as rosas, porque a tradição religiosa fala que esse foi o primeiro milagre, digamos assim, de Santa Rita, ainda em vida. Então, pessoal, para não me estender muito sobre a vida de Santa Rita, é importante a gente saber o seguinte, para resumir. Santa Rita pode ser visualizada em dois momentos. Uma vida mundana, né, familiar, tradicional, e uma vida espiritual. Mas o importante é a gente saber que essas duas vidas, embora com espaço de tempo razoavelmente grande, sempre estiveram interligadas. E no vídeo 3, que a gente vai falar um pouco sobre a morte e o processo de canonização dela, nós retomaremos alguns elementos de vida dela, principalmente ligada a alguns fenômenos sobrenaturais, que é importante para a gente entender como é que a igreja observou ela e a considerou santa, tá ok? Pessoal, muito obrigado, espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, me mostrem nos comentários que eu responderei com prazer. Se inscrevam no canal Leandro Faria, Doses de História, Leandro Faria, Doses de História, tracinho Doses de História. Me sigam no Instagram, Leandro Faria _historiador, Leandro Faria _historiador. Deixa o like, fiquem com Deus, boa semana, cuidem-se.